Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor a todos nossos irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um programa da série IBAF em Foco, onde hoje começaremos a abordar um assunto que é o sonho que nós, pastores e líderes que têm um compromisso com a verdade, um compromisso com as raízes da nossa fé, e os irmãos que têm um compromisso com as raízes da fé cristã vão se surpreender com as revelações históricas e ao mesmo tempo proféticas que a partir do programa deste domingo nós estaremos trazendo nos próximos domingos. Nós vamos falar de um assunto muito importante para o crescimento da nossa fé, no que diz respeito à nossa vida espiritual, que é restaurando as raízes da fé. E para esse tema, eu convidei o meu amigo de muitos anos já, parafraseando o nosso amado compositor, Roberto Carlos, é o meu amigo de fé, meu irmão, camarada, pastor Moisés Camilo, esse homem de Deus. Nós temos uma amizade que já vai para mais de 25 anos de amizade. Nos conhecemos na primeira Igreja Batista da Lapa, e quando essa igreja, a IBAF, nasceu em meados do ano de 2012, não faz tanto tempo assim, ele foi, juntamente com os nossos irmãos, diretores, fundadores desse ministério, ele, a esposa e o filho, foram membros fundadores desse ministério, e hoje ele tem caminhado como palestrante, como pastor, também das igrejas Assembleia de Deus. É um homem de Deus, tem seu ministério de ensino. E se a gente for falar aqui quanto tempo de caminhada, falar do tempo do trabalho em ação social e tudo mais, nós vamos ter que fazer um programa só para isso. Então eu quero que o nosso amado irmão, o pastor Moisés, faça suas considerações iniciais. E para nós começarmos depois a desenvolver esse tema, eu vou já colocar a primeira pergunta desse bloco, desse programa, para que nós então possamos entender qual que é o processo de restauração da nossa fé. Pastor Moisés, seja muito bem-vindo, muito boa tarde e fique à vontade. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, pastor Vitor. Confesso que fiquei bastante ansioso de estar aqui, de revê-lo e poder compartilhar com os irmãos, caros irmãos aqui da IBAF, a quem eu saúdo com a paz do Senhor, e espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, como o pastor Vitor disse, é um assunto bastante interessante e que ele pode, sem dúvida alguma, trazer clareza, trazer a certeza e firmeza para a nossa fé. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, é uma honra. De fato, somos amigos há muito tempo, temos uma história de vida junto. Nossos filhos, inclusive, nasceram no mesmo dia. É verdade. Com diferença de minutos. É verdade. Não é verdade? Mesmo dia, mesmo ano. Mesmo dia e mesmo ano. E, enfim, temos uma história junto. O pastor Vitor também é um dos fundadores da Associação GAAPS, foi presidente junto com a pastora Débora. Então, nós estamos juntos e misturados aí já faz tempo. É verdade. É verdade. Irmãos, para iniciarmos então esse bate-papo, que eu creio que vai ser muito descontraído e muito proveitoso com o pastor Moisés, eu quero fazer aqui algumas considerações no que diz respeito à restauração, quando a gente fala de restaurando as raízes da fé. A princípio, irmãos, na década de 90, em 1998, após eu ter terminado o seminário, que estudamos juntos no mesmo seminário, fomos formados pelo mesmo líder, o mesmo pastor, fazendo aí em memória dele considerações, o pastor Thomas Dawson. Nós terminamos em 98 o curso, o nosso curso ali naquele Instituto Bíblico e Teológico. Verbo da Vida. Verbo da Vida.
E nós então começamos a buscar aquilo que Deus teria para nós após os nossos anos ali de, vamos dizer assim, de academia teológica, né? E o fato é que em 98 eu tive um sonho aonde, penso eu, né, eu tenho a certeza, né, não gosto de falar que Deus falou comigo, porque eu já fui considerado até como louco, porque disse que Deus falava comigo. Estavam suspeitando que eu era paranoico ou tinha esquizofrenia, porque disse que ouvia a voz de Deus, né? Mas eu tive um sonho, e nesse sonho eu penso, né, ter sido a voz de Deus me dizendo que o processo de restauração da igreja começava, que a igreja precisava voltar às suas origens. E aquela voz no sonho dizia: e se voltar às origens é voltar à igreja de Atos dos Apóstolos, é voltar à igreja primitiva. Ali está a origem da igreja. Pareceu razoável para mim, porque naquela época eu estava envolvido com a multiplicação de grupos familiares, né? E pareceu razoável para mim porque a igreja do primeiro século, ela começou com os seus apóstolos reunidas nas casas. Crescia nas casas. Crescia nas casas. E pareceu razoável para mim que a restauração então seria a igreja estar voltando a um conceito da igreja nos lares. Pasmem, irmãos, aquilo era só o indício do começo daquilo que Deus queria fazer. E após 20 e poucos anos, agora nos últimos 4, 5 anos do nosso ministério aqui, do meu ministério pastoral, Deus começou a falar comigo que vai muito mais além do que se restaurar as igrejas em casas, voltar ao conceito da igreja primitiva. Restaurar as raízes da fé, ela é muito mais profunda do que se reunir nos lares. Existem princípios teológicos que a igreja ela precisa restaurar. E nós, como líderes, precisamos estar abertos e atentos e estudarmos e começarmos a fazer uma leitura histórica e profética daquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas nesses dias, voltando então às raízes da fé apostólica ou às raízes da nossa fé. Então, eu não vou entrar no assunto, porque é o assunto do nosso mestre hoje, o pastor Moisés Camilo, que vai estar navegando conosco nesse tema importantíssimo. Então, a primeira pergunta que eu faço para o nosso irmão e pastor: o que e o como restaurar? O que e como restaurar? Boa Talvez pergunta. É isso que, quando a gente fala do tema restaurando as raízes da fé, surge então a pergunta na nossa cabeça e na cabeça dos irmãos que estão nos assistindo: o que e como restaurar, pastor Moisés? Muito boa pergunta. E eu começo fazendo uma reflexão de que toda e qualquer comparação, todo e qualquer direcionamento, toda e qualquer referência deve partir das Escrituras. A palavra de Deus, na sua íntegra, de Gênesis a Apocalipse, deve ser o manual da restauração. Amém. Além disso, nós precisamos olhar com atenção a realidade da igreja do primeiro século. Sim. Porque por conta daqueles irmãos, nós recebemos a mensagem. Amém. Então alguém começou. Como eles começaram? Qual era a realidade daquela igreja, guardadas as devidas proporções e o contexto histórico onde eles viviam? Então, a restauração parte dessa reflexão de nós analisarmos as origens da fé judaico-cristã e, a partir dessa reflexão, nós fazermos um paralelo com a nossa realidade e enxergarmos nas nossas práticas, na nossa teologia, na nossa realidade, o que e como restaurar. Ok. É esta análise, não é? Sem nenhuma tentativa de
destruir ou desconstruir o que de forma muito significativa os teólogos, os pais da igreja, os reformadores construíram, mas nós precisamos analisar, nós precisamos observar que por mais que eles tenham tido importância e por mais que eles tenham contribuído com a fé cristã, eles não conseguiram impedir os desvios. Eles não conseguiram impedir os problemas que a igreja enfrentou e tem enfrentado nos dias de hoje. Então, essa reflexão a respeito das raízes da nossa fé, ela é capaz de nos levar, de fato, a um entendimento de que o nosso Deus, ele é um Deus que não muda, ele é um Deus que ele estabeleceu os seus fundamentos, as suas leis, os seus princípios, ele estabeleceu a sua igreja com um propósito, essa igreja tem uma identidade, essa igreja tem uma característica, e à medida que a gente for analisando os fatos históricos, à medida que a gente for analisando os cumprimentos proféticos, os ensinos apostólicos, os ensinos proféticos, nós vamos ver que essa realidade da restauração, ela não é mais um movimento, mas é algo que o próprio Espírito Santo de Deus está colocando no coração das pessoas. No mundo inteiro existem pessoas que estão questionando, que estão refletindo sobre suas realidades, né? Não só pastores, líderes, como pessoas que frequentam as igrejas, membros comuns das igrejas, porque é algo que eu acredito que seja e faça parte do mover de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Amém. Né? Então, para que a igreja exerça o seu papel diante desse cenário caótico, terrível, né, que tem, infelizmente, afetado o mundo inteiro com essa pandemia do coronavírus, a igreja precisa atuar no poder de Deus, a igreja precisa voltar a ter a eficácia, a ter a atuação nos dons espirituais que ela tinha no primeiro século. É nítido a gente olhar para Atos dos Apóstolos, e o que me levou, na verdade, Pastor Vitor, irmãos, a me dedicar a esse estudo, que eu já venho fazendo aproximadamente aí há uns 3 anos e pouco, foi justamente a leitura de Atos dos Apóstolos. Eu falei, mas espera aí, existe uma diferença entre a realidade que a gente encontra ali e a realidade que a gente vê hoje. É verdade. E eu não estou me referindo a uma denominação. Sim. Eu estou me referindo à igreja como um todo. Se você lê a realidade, como eles agiam, o poder que eles manifestavam, a eficácia que eles tinham em relação à atuação, não é? E tudo que aquela igreja construiu e enfrentou naquela época, e você olha para a nossa realidade, você vê que tem uma diferença grande. É verdade. E o que aconteceu? Então, a minha busca nas madrugadas, perdendo o sono, foi tentar identificar, né, na minha limitação, porque eu não sou um teólogo, não sou um catedrático, nada disso, eu sou apenas um estudioso da palavra, né, alguém que gosta de estudar a palavra, e eu me debrucei nas escrituras e acabei descobrindo versículos e passagens na Bíblia que eu não tinha ouvido nas pregações e eu não tinha recebido como matéria e ensino nos seminários que nós fizemos, inclusive. É verdade. Então isso me chocou bastante e eu comecei a me aprofundar no assunto e cheguei à conclusão de que eu precisava, de fato, me aplicar a esse estudo, buscar com diligência, porque existe muita coisa que a igreja tem perdido por falta de conhecer essas origens. Então, eu creio, Pastor Vitor, que esse debate, essa conversa aqui vai ajudar muita gente. Tem muita gente que não fala, que não questiona, mas dentro de si, às vezes no ambiente familiar, no ambiente mais restrito, pergunta-se, né? Será que a minha vida cristã
né? O meu relacionamento com a igreja, a minha própria igreja, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Né? Então nós temos visto inclusive um número muito grande de pessoas que estão deixando de ir para as igrejas, não é? E muita gente critica e fala, poxa vida, esse pessoal desigrejado, esse pessoal que não quer saber, mas será que eles estão totalmente errados? Né? Então existe uma série de questões aí que nós precisamos de forma muito honesta, transparente, discutir, e aquilo que, de acordo com a palavra de Deus, for necessário restaurar, nós temos que restaurar. Exato. Né? É interessante, pastor Moisés, que algum tempo atrás, a gente conversando sobre isso, e é bom que se diga, os irmãos estão nos ouvindo, isso daqui que nós estamos fazendo hoje é projeto de estudo de anos que estamos estudando. O pastor Moisés está estudando há 3 anos e meio. Eu, nos últimos 5 anos da minha fé, me debrucei sobre a questão judaica e principalmente das raízes judaicas da nossa fé. Fiz uma graduação, né, com o pastor Eguinaldo Hélio, do Vale da Bênção, para compreender Israel, algo que eu já vinha estudando. Quando eu fui fazer esse curso com o pastor Eguinaldo Hélio, eu já vinha estudando 3 anos sobre a questão de Israel, e fui então fazer esse seminário com ele, Compreendendo Israel, que é um seminário muito bom, inclusive, diga-se de passagem, que é um seminário mantido, o mantenedor é o Sim Israel, é um projeto, é um braço intercessório do Ministério Sim Israel, lá do Vale da Bênção, e que me ajudou a abrir muito mais os olhos para a questão de Israel. Sim. E diga-se de passagem também, nós não estamos aqui para judaizar a igreja. Exatamente. Mas o fato da questão de judaizar e não se falar nada de Israel, a linha é muito tênue. É muito tênue isso. O fato é que Jesus, ele era judeu, os seus discípulos eram judeus, e Jesus mesmo foi quem disse que a salvação vem do judeu. Exatamente. Então, é dentro desse propósito quando a gente quer falar de restauração e não de reforma. Exatamente. A pergunta aqui, para você continuar desenvolvendo o assunto, Moisés, que é uma questão reflexiva que eu tenho feito ao longo desses anos, é o seguinte: não desprezando, como você falou, os pais da igreja, e você vai se referir a alguns deles. Sim. Aí, algumas construções que eles fizeram e que não tinha nada a ver com a fé judaica cristã, mas não desprezando eles, a reforma foi boa. A reforma, ela veio, e depois não ficou só na reforma, veio a contra-reforma, né? Nós não queremos entrar no mérito da reforma e contra-reforma aqui, só vamos citá-las, porque nós vamos dar mais alguns vídeos. Mas o fato é que a reforma só deu uma nova forma aquilo que já existia depois dos concílios que houve. Isso aí. Só deu uma nova forma. E quando nós falamos de restauração, irmãos, restauração é voltar ao estado original. E voltar ao estado original da nossa fé é voltar na raiz. E a raiz da nossa fé, fica bem claro isso, a raiz da nossa fé é uma raiz judaica messiânica, ou seja, que crê no Messias. Não o judaísmo rabínico, mas o judaísmo messiânico. A raiz da nossa fé cristã está no judaísmo messiânico. Então gostaria que o pastor Moisés continuasse desenvolvendo aonde nós fomos perdendo, né, sim, a nossa origem, a igreja no longo da história. É tão importante o que você disse, pastor Vitor, que eu afirmo sem medo de errar que o caminho da restauração da nossa fé, da igreja como um todo, está diretamente relacionado com Israel. Amém. Não há como, biblicamente falando, considerando os ensinos proféticos, considerando os ensinos apostólicos, nós abrirmos mão desse vínculo com Israel. Amém. E para que não haja nenhuma dúvida em relação a isso, um texto que foi um dos que eu nesse estudo descobri. Sabe quando você já leu, às vezes está até marcado na sua Bíblia, mas de repente você olha para aquele versículo e parece que ele salta da página, e aí você é obrigado a parar ali e refletir em relação ao que você leu. Ele está lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 4, né? Quando Paulo
se refere aos seus irmãos, compatriotas, né, que são os judeus, né? E para não estragar o texto eu vou ler, tá bom? Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ele está falando sério. Sim. Com certeza. É o nosso apóstolo. Exatamente. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. De quem ele estava se referindo? Aos judeus. Aos judeus. Né? Inclusive há uma necessidade da gente entender muito bem os pronomes. Quando Paulo diz eles, refere-se a nós, os gentios. Quando diz nós, se refere a eles, os judeus. Então essa compreensão é importante para a gente distinguir a natureza da mensagem e a quem o apóstolo está se referindo. Nesse caso, ele está se referindo aos compatriotas, aos judeus. Ele está dizendo, ó, eu mesmo gostaria de ser apartado, de ser, que a minha... ele repetiu o que Moisés fez lá no monte, né? Falou, Senhor, se for isso, então o Senhor risca o meu nome do seu livro. Não é? E Paulo faz a mesma coisa, diz, eu gostaria de ser apartado, separado da graça de Deus, se isso significasse a salvação e a restauração dos meus irmãos. Então, e ele diz no versículo 4, preste bem atenção no que o apóstolo Paulo nos diz. São israelitas. Então, quem tinha alguma dúvida em relação a quem ele estava se referindo, ele mesmo diz, são israelitas. Pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Quando eu li esse versículo, eu me perguntei, mas o que sobrou para nós? Vou repetir. Pertence-lhes a adoção de filhos. Judeus, os israelitas. Não é os gentios. Ele está se referindo aos judeus. Pertence-lhes a glória. Pertence-lhes as alianças. As alianças pertencem a eles. A lei não para por aí. O culto. As promessas. Deles são os patriarcas. E deles descende o Cristo. Então, como é que a igreja pode retornar às suas origens? Se a igreja rejeitar aquilo que é escolha soberana de Deus. É fato. Se Deus escolheu esse povo para receber as promessas, as alianças, a lei, o culto, a glória, os patriarcas, os profetas eram, os juízes eram de que descendência? Judaica. Os patriarcas eram de que descendência? Judaica. Os profetas eram de que descendência? Judaica. Os apóstolos eram de que descendência? Com algumas exceções, judaica. O Cristo era judeu. Então, como nós podemos voltar às nossas origens se nós dissermos, não, a igreja substituiu Israel e agora nós caminhamos com as nossas próprias pernas? Então, nós vamos ver que ao longo do tempo, essa verdade, esse ensino apostólico, esse é um dos muitos versículos. A carta de Paulo aos Romanos se destina, em boa parte, a eliminar essa controvérsia, porque a igreja passava a ter um número grande de gentios, juntamente com os judeus convertidos, e os judeus queriam judaizar os gentios, e os gentios queriam cristianizar os judeus. Então Paulo, já naquela época, ele está pondo
pingo nos is, não é? Exatamente. Ele está mostrando, fala, espera aí, gente, vamos identificar quem é quem aqui, não é? E essa realidade é algo muito significante, porque nós observamos no decorrer da história que houve uma tentativa, né? E houve várias ações que contribuíram para o distanciamento da igreja das suas origens e do seu vínculo com Israel, não é? E uma espécie, pastor Vitor, de uma espécie de uma soberba mesmo, porque a palavra é muito clara, né? Quando ela afirma, e isso está na sequência desse texto, no capítulo 11, quando Paulo, agora sim, ele fala conosco. Aqui ele estava falando sobre os judeus, mas no capítulo 11 e o versículo 13... Aí ele já está, desculpa interpelar você aqui, aí pegando um gancho no que você está dizendo, aí no capítulo 11 ele já começa a desenvolver para a igreja, esclarecendo para a igreja que era composta de judeus e gentios, sobre o futuro do que aconteceria com Israel. Com Israel, exatamente. Aí, pode dar sequência, pastor. Então, ele diz o seguinte: convosco falo, ó gentios. Opa, agora ele está falando com a gente. Está falando conosco. Entenda-se gentios, os povos e nações da terra que não são israelitas, não é? E enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então ele tem orgulho de ser nosso apóstolo. Sim. Não é? E nós temos orgulho de que ele seja também, tenha sido, né? Para ver se de alguma maneira posso incitar o ciúme aos da minha carne e salvar alguns deles. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo está nos ensinando de maneira que nós possamos servir a Deus com retidão, justiça e santidade, a ponto de termos um relacionamento com Deus, com o Eterno, que provoque ciúme nos judeus. Então, a vontade e o desejo e a missão do apóstolo Paulo era formar uma igreja composta por gentios tão fiel às Escrituras, tão fiel aos princípios, crentes tão raízes, né? Que é uma coisa que está praticamente em desuso hoje, né? Você falar crente raiz, né? Você pode ou não concordar comigo, mas é difícil hoje você observar um crente raiz. É verdade. Né? Tem muito crente Nutella, mas crente raiz está difícil achar. É verdade. Não é? Então, o apóstolo Paulo, ele está valorizando, ele está enfatizando a importância de nós termos as nossas raízes. A palavra é raiz mesmo, nós vamos ler aqui. Boa, isso mesmo. Viu? Nós vamos ler aqui porque esse estudo, essa abordagem, ela está fundamentada nas Escrituras. Nós não vamos falar nada, nós não vamos dizer nada que não possamos comprovar no texto bíblico. Então ele diz, pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua demissão se não há vida dentre os mortos? Lembra lá de Ezequiel no vale de ossos secos? Senhor, porventura, filho do homem, porventura esses ossos podem voltar a ter vida? Senhor, tu sabes, então profetiza. E aquele exército se levantou de uma realidade, logicamente, humanamente falando, impossível. É verdade. Não é verdade? Então Paulo está fazendo essa referência porque os gentios convertidos, os gentios fiéis, os gentios crentes raiz, operando no poder, na graça, na virtude do Espírito Santo, eles podem exercer tal influência e despertar tamanho ciúme que muitos que estão lá em Israel, que não acreditam em Jesus, que estão aguardando um outro Messias, que não é o Messias verdadeiro, são mortos-vivos, são verdadeiros zumbis, israelitas, povo escolhido de Deus. A nossa conversão, a nossa fidelidade, a nossa submissão à palavra, o nosso testemunho, a prática da nossa fé e o que Deus
fará ou faz por nosso intermédio, igreja gentílica, pode fazer com que aquele vale de ossos secos que estão lá em Israel ressuscite, pastor Vitor. Amém. Se torne um exército poderoso. Exatamente. Eles olharem para nós e falar, mas peraí, né? Como aconteceu lá na casa de Cornélio, não é? O apóstolo diz, mas como é que pode um povo receber, o povo que não é judeu, receber o mesmo espírito que nós recebemos? Exatamente. Então, a partir dessa reflexão, nós conseguimos entender, e veja só, para concluir aqui o texto, se alguns dos ramos, aliás, e se as primícias são santas, versículo 16, também a massa o é. E olha a palavra raiz aí. E se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo jambuzeiro, ele chama a gente de jambuzeiro, pastor Vitor. E fala ainda, algumas versões falam que é jambuzeiro bravo. Bravo. É isso aí. Fostes, olha só, enxertados. A adoção, né, recebemos. No lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Que a gente sabe que a oliveira é uma planta, é uma árvore típica de Israel, que simboliza Israel. Sim. Não é verdade? Então, se nós somos participantes da raiz, da seiva, não te glories contra os ramos. Olha só. Se contra eles te gloriares, considera isto. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, de fato. E tu estás em pé pela fé. Ele está se referindo a nós. Se a gente diz, nós recebemos porque eles rejeitaram, né? Tem gente que usa, inclusive ele veio para os seus não receberam. Fala, tá bom, é isso, mas escute, você está em pé é pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Então, ao ler esses textos e a carta de Romanos, eu falo, peraí, tem alguma coisa errada na nossa teologia. Porque dizer que a igreja substituiu Israel não bate com esses textos. Exatamente. Nós somos enxertados. Nós somos unidos a eles pela fé em Jesus Cristo. Quem não era judeu, quem era gentil, passou a se tornar povo de Deus juntamente com Israel. Participante das alianças, participante das promessas, participante da glória, do culto e de tudo mais. Co-participantes, não substitutos. Exatamente. Não é? Então, ao longo da história, esses textos eles foram simplesmente tirados, né? Ou eles não foram ensinados. Não é comum a gente ouvir esse tipo de ensinamento nos seminários teológicos. Os livros teológicos, especialmente os teólogos alemães, os teólogos norte-americanos e até mesmo alguns teólogos sul-americanos, olha, o pessoal, eles abordam, eles falam tudo, menos abordar essa questão das raízes da fé. É impressionante. É como se Israel fosse tirado de lado. De lado. Essa teologia da substituição que ela nasceu, né? Ela teve a sua origem, inclusive os irmãos aqui da nossa igreja, eles têm estudado comigo antes da pandemia. Nós estávamos desenvolvendo o estudo sobre compreender Israel, e ali nós falamos
como nasceu a teologia da substituição e os pais dessa teologia. Ai, que bom. Então eles tiraram a Israel da jogada. Então agora Deus não tem mais nada com Israel e a igreja é o Israel de Deus. Isso é um engano teológico, porque disso nasceu o antissemitismo. Agora, pastor Moisés, quando a gente fala desse distanciamento que houve, eu gostaria que o pastor tivesse avaliando dentro de todo esse conceito que o irmão está desenvolvendo, sobre alguns, o irmão cita no decorrer da história da igreja, alguns homens que surgiram, que trouxeram doutrinas que foram causando esse distanciamento da igreja, para o distanciamento da igreja das raízes da fé. Sim. Ok? Eu vejo assim, me corrija se eu estiver errado, pastor. Enquanto os apóstolos viviam, e o último a morrer foi João, praticamente nós entendemos aí nos anos 90 e pouco da nossa fé depois de Cristo, né? Foi que João morreu, foi o último dos apóstolos. Sim. Então a igreja dos anos 90 até os anos 300 e pouco, ela existiu sem ter os apóstolos. Estavam trabalhando os discípulos dos apóstolos, ok? Que depois morreram e vieram os discípulos dos discípulos e foi indo. Agora, chega um momento da história, né? E você vai abordar mais isso, mas eu queria que você desse começasse a dar uma pincelada nesse distanciamento, porque penso eu que quando a igreja não existia mais apóstolos, os apóstolos do Cordeiro haviam morrido todos eles. Todos eles. Não existia mais quem pudesse fazer o princípio da contestação da verdade. Existe esse princípio, irmãos, por incrível que pareça. Essa noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, alguém falava assim... às vezes estávamos conversando, eu estava com esse tema na mente que nós iríamos desenvolver, e aí no sonho alguém conversando comigo, e eu penso ser a voz de Deus que estava conversando comigo, ele fala assim que existia um princípio, o princípio da contestação da verdade, ou seja, não tinha quem contestasse aquela verdade que começa a ser imposta. O fato é que por um determinado tempo da história, os judeus eles começaram a perseguir, após a morte de Cristo, já com Cristo em vida, começaram a perseguir a Cristo, os fariseus, os saduceus e os religiosos da época, começaram a perseguir a Cristo e seus apóstolos. Depois Jesus passa pela morte, ressurreição, glorificação, passa 40 dias com seus discípulos, os institui como apóstolos, que são enviados e enviam. Dá a comissão para eles de ir ao mundo e ensinar o evangelho a toda criatura. Agora esses discípulos vão passar a ser perseguidos também, e o livro de Atos começa com uma perseguição terrível, Lucas abordando a perseguição terrível que os apóstolos sofriam pelos judeus da época. Então, os apóstolos que eram judeus sofriam perseguição dos judeus que não tinham Cristo como Messias. Isso mesmo. Então foi sofrendo perseguição, mas chega a determinado momento da história, Moisés, que vai chegar pelos anos de 300 aí, e pouco, que você vai abordar, eu não quero entrar na sua fala, mas que aí Roma institucionaliza, né? É uma palavra difícil. Institucionaliza a fé. A fé agora pertence a Roma. Constantino, entre aspas, se converte, a mãe dele era cristã. Se converteu aparentemente a história diz que de verdade. E agora ele tinha uma veneração por Cristo, mas ele nunca deixou de ser idólatra. É isso aí. Ele se converte. Morreu sendo adorador do Deus Sol. Morreu sendo adorador morreu sendo adorador do Deus Sol. Agora veja só. Esse distanciamento, ele se trava e ele se oficializa mesmo, ele vai tendo um caminho, mas essa separação da raiz da nossa fé judaica cristã, ela ocorre quando se casa com Roma. É isso, eu gostaria que você começasse a pincelar. Eu vi que você, nas nossas conversas, citou um camarada chamado Marcião, cara. Marcião. Esse cara foi um déspota, né, meu? Esse cara foi terrível. Esse sujeito, ele... É importante ressaltar essa linha histórica, né? Jesus morre, os apóstolos, o último deles por volta do ano 90, e mesmo durante esse período, ainda no período apostólico, nós podemos observar
a preocupação dos apóstolos para que os irmãos não se deixassem levar por ensinos errados, doutrinas de demônios, porque já existiam iniciativas e tentativas para tirar a igreja do verdadeiro princípio, das verdadeiras origens, das suas raízes da fé. Porém, com a morte dos apóstolos, e obviamente existe também o contexto profético, né? Porque Jesus lá em Mateus 24, quando ele entra no templo junto com os discípulos, e os discípulos perguntam para ele: Senhor, olha como está bonito, o templo formoso, o templo de Herodes, né? E Jesus sai dali e diz: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra sem que tudo seja derrubado, né? Ele desce o monte das oliveiras, o monte do templo, atravessa o ribeiro de Cedron, e ele vai para o monte das oliveiras, se senta com os discípulos, e a primeira coisa que eles fazem, eles disseram: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Quando será que o Senhor vai voltar? E qual o fim quando vai ser o fim do mundo? Então eles fizeram 3 perguntas em uma. Eles falam ali, pastor, desculpa te cortar, mas nessa tríplice pergunta, ele fala: quando restaurarás o reino a Israel? Pois interessante isso. Quando restaurarás o reino a Israel? Na verdade são 4 em uma, né? São 4 perguntas em uma. Quando vai destruir o templo? Qual será o sinal da sua vinda? O fim do mundo e a restauração do reino a Israel? Então, Jesus começa dizendo, não é? E explicando, e de fato o templo foi destruído no ano 70. Não é? O povo foi levado cativo, e há um episódio, um evento de extrema relevância nesse contexto do distanciamento, da separação, não é? Que foi com a ascensão do imperador Adriano. Fato. Então, por volta do ano 135, eu não sou muito bom em datas, mas vou me esforçar aqui, tá bom? Depois, se não tiver certo, você pesquisa lá. É mais um motivo para você conferir tudo que a gente está dizendo aqui. Né? Verdade. Confere a data, confere o nome, fica à vontade. Mas o imperador Adriano, ele tomou conta daquela região ali da província, né, da Judéia, e uma das coisas que ele fez foi desterrar os judeus. Ele tirou os judeus, ele expulsou os judeus de Jerusalém e da Judéia. Ele mudou o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina e da Judéia para Síria Palestina. Yasser Arafat, inclusive, muito estrategicamente, usou esse nome Palestina, porque você não vê povo palestino em lugar nenhum, não existe povo palestino. Isso foi uma invenção do imperador Adriano, sim, que mudou o nome da Palestina para Síria Palestina, e aí ficou esse negócio de Palestina lá. E lembrando que Palestina, a tradução significa terra dos filisteus. Terra dos filisteus. E tira Israel, não é? Desterra Israel e faz com que os judeus crentes e todo o remanescente saia daquela região e se disperse pelo mundo. Então você percebe que o distanciamento e o afastamento das raízes não é um plano humano, é um plano maligno. Exato. Usando imperadores, usando pessoas durante o decorrer da história, e um desses camaradas que foi usado para distanciar a igreja das suas origens foi o Marcião de Sinop. Você pode pesquisar lá, marcionismo. Sabe o que esse cara teve coragem de dizer? Que tinha 2 deuses na Bíblia, pastor Vitor. Um deus carrasco, incoerente, malvado, vingador, vingativo, que é o Deus do, entre aspas, Antigo Testamento, e um Deus bonzinho do Novo Testamento. Então, esse cara, ele teve coragem de fazer essa distinção, porque segundo a teologia dele, ele não conseguia conciliar o que está escrito no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros proféticos, na Torá, né, como um todo. Ele não conseguia conciliar esses escritos com o que está nos evangelhos, nas cartas e nas epístolas. E ele fez uma distinção, essa teologia foi chamada marcionismo,
E a partir daí, ele propõe também a separação dos livros. Antigo Testamento e Novo Testamento. Olha só. Teve, então, uma origem dessa divisão. Teve uma origem. Num primeiro momento, os bispos e aqueles que estavam à frente já da igreja distanciada, né? Porque, diga-se de passagem, durante esse período, não é? A situação dos crentes raízes ficou muito difícil, pastor Vitor. Porque tanto judeus como gentios verdadeiramente convertidos a Cristo começaram a ser perseguidos. De todos os lados. Eles eram perseguidos pelos judeus não convertidos, eles passaram a ser perseguidos pelos cristãos, eles passaram a ser perseguidos pelo Estado, e você pode observar na história, né, de Nero até Diocleciano, o rastro é de sangue. De sangue, é verdade. É só buscar na história, não é? Você vai ver lá as comunidades que se esconderam naquela região ali do Mar Morto, na região de Qumran. Isso. Não é? As cavernas. Pastor Vitor, verdadeiras cidades subterrâneas. Os irmãos raízes, os crentes raízes, não sabiam se estava de dia, se estava de noite. Eles viviam escondidos, como descreve na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus 11. Exatamente. Errantes pelos vales e cavernas da terra, dos quais o mundo não era digno. Então esse Marcião, ele foi um sujeito que fez um estrago muito grande. E essa teologia de Marcião, nós conseguimos identificar ela nos dias de hoje. Pastor Moisés, é algo incrível. Eu não sei se você ia se referir a esse fato, se você só completa. Irmãos, pasmem, essa teologia marcionista, nos dias de hoje, ela é divulgada. E tem os neos marcionistas. Existiu um camarada, eu não vou falar o nome, porque ele é um teólogo muito respeitado e também não quero descredenciá-lo, mas brasileiro, fundador de igreja aqui no Brasil, e ele foi fundador de uma igreja poderosa nos anos 90 aqui no Brasil. Os mais antigos vai identificar a partir do momento que eu falar o nome do livro. Ele escreveu um livro na década dos anos 90, acho que foi 94 ou 96 foi escrito esse livro. O livro chamava Jeová... deixa eu buscar aqui de novo, pastor, mas eu vou lembrar. Mas era uma coisa assim, Jeová não é Deus. E ele mostrava essa distinção do Deus que operava no Velho Testamento, ou o Deus que atuava no Velho Testamento com Moisés, do Deus do Novo Testamento. Um neomarcionismo completo. Espasme, esse homem, hoje ele é um ancião, ele, na época dos anos 90, ele causou um estrago na igreja. Parte da igreja aceitou aquele livro e aquela teologia, e parte da igreja não, e essa igreja se dividiu. Olha, mas era, na essência, o neomarcionismo, ou seja, defender, né, a ideia que foi plantada lá, de que o Deus do Velho Testamento, ou o Deus de Israel, era um Deus mau. Era um Deus carrasco, não era pai. Não era pai. Não era pai. O demiurgo, né, como ele chama, né, é um Deus que tem uma característica maldosa, é um Deus maldoso, é um Deus incoerente. Exatamente. Ele diz que Deus é incoerente. Exatamente. Então o cara é macho para fazer um negócio desse. Para fazer uma coisa dessa tem que ser Agora, macho. sabe o que eu penso, pastor Vitor? Essa divisão, ela está presente todas as vezes que a gente se refere às Escrituras. Desculpa, irmãos, corrigindo, é bom que se diga para não achar que a gente está inventando as coisas. Sim. O nome do livro é Jeová, Falso Deus. Esse homem, um grande teólogo brasileiro, teve essa coragem. Fundador de igreja, teve essa coragem. Pois é. Okay? Então, vocês vejam que é algo presente. Presente. Não é uma coisa do passado. É algo que começou lá no primeiro século e vem até os dias de hoje. E essa divisão, ela fica muito clara quando a gente pega a nossa Bíblia e a gente vê a separação entre
entre aspas, né, antigo, porque de antigo não tem nada. Não tem nada. E o Novo Testamento. Então, essa distinção levou a igreja a ignorar o Velho, entre aspas, o Primeiro Testamento e valorizar o Segundo Testamento. E olha, eu fico assim muito admirado porque, obviamente, né, quando você vai buscar essas raízes, você acaba descobrindo coisas, pérolas, né, da sabedoria judaica. Irmãos, os judeus, eles criaram um sistema de estudo da palavra, Pastor Vitor. Você deve saber disso, que tem mais de 3.000 anos. Os caras estudam as escrituras há mais de 3.000 anos. A riqueza do vocabulário hebraico, a riqueza das letras, de cada acento, de cada tio, como está escrito, não vai passar um tio ou um J, né? Sem que tudo se cumpra. Pois esse tio e esse J, eles estudam. Então, o que eles conseguem fazer? Do Gênesis ao Apocalipse, eles fazem a união dos textos, pegando a passagem do livro histórico, a passagem nos livros proféticos, na lei e nos escritos apostólicos. Então, a Haftarah, no, entre aspas, Primeiro Testamento, e a Brit Hadashah no Novo Testamento, no Segundo Testamento. Então, cada passagem da Haftarah do Primeiro Testamento tem a sua correspondência no Segundo Testamento. Irmãos, e é interessante, para que os irmãos tenham uma ideia muito interessante de um teólogo judeu, cristão, vou falar cristão, mas a gente tem, por consideração a eles mesmos, eles não gostam de ser identificados como cristãos. Se você quer evangelizar ou conversar com um judeu que já é messiânico, nunca chame ele de cristão, porque o cristianismo é uma ofensa para eles, porque pelas perseguições que eles sofreram. Então, precisamos ensinar a igreja essas coisas. Agora, veja só, o que é importante nós dizermos aqui. Existe um judeu messiânico chamado David H. Stern. Ele escreveu a Haftarah e o Brit Hadashah, ou seja, traduzindo a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Ele escreveu essa Bíblia com a linguagem que a Bíblia chama Novo Testamento Judaico-Cristão. Olha só. Eu tenho esse exemplar do Novo Testamento Judaico-Cristão, é uma excelente Bíblia escrita, e os nomes ali, eles preservam os nomes autênticos, originais de cada personagem. É muito interessante. E esse homem é um teólogo, vamos dizer assim, respeitadíssimo no meio, né? No nosso meio, porque é um homem convertido a Jesus, o Messias, e que traz um fundamento nos seus estudos, né? O fundamento das raízes cristãs autênticas. E ele é reconhecido até pela comunidade cristã, da nossa, como se diz, a nossa comunidade cristã. Sim. Né? Então é interessante nós dizermos essas coisas, pastor Moisés, porque eu vou pedir que o pastor esteja dando as suas considerações finais nesse tema tão importante que nós só começamos a desenvolver hoje, para nós darmos sequência no programa do domingo que vem nesse assunto. Então, pastor Moisés, faça as suas considerações finais, finalizando esse assunto aí, desses conceitos, né, esses conceitos e compreensões que você falou, que também é possível se observar nos dias de hoje, que é os conceitos que os marcionistas ou os discípulos de Marcião fizeram, mas não são só esses, né? Eu queria que o pastor abordasse aí. Sim. Olha, é fato que ao invés de despertar os ciúmes, nós despertamos a rejeição. Fato. Então, acredito eu que o apóstolo Paulo se remove no túmulo quando alguns pregadores do nosso tempo, da nossa época, dizem que a igreja substituiu Israel, e por conta disso, desvinculados
do contexto bíblico como um todo, e eu me refiro aqui do Gênesis ao Apocalipse. Para mim não existe Antigo nem Velho Testamento, ele é atual, ele é a palavra de Deus e ela está se cumprindo e vai se cumprir. Aliás, no Primeiro Testamento existem mais profecias e mais referências à volta de Cristo do que no Novo Testamento. Então como é que eu posso ignorar isso? E olha só, pastor Vitor, a sabedoria judaica entende essa realidade do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento como sendo uma realidade única. Eles chamam a Torá, os livros da lei, os livros históricos e os livros proféticos, eles dizem que a Torá é o poço. Eles dizem que a graça é o conteúdo do poço. Oh, glória! Então, pense comigo, aquela região era uma região desértica e as pessoas precisavam cavar poços para identificar onde estava a água, correto? Você imagina se não houvesse a estrutura do poço, como é que você ia identificar onde estava a água? Sim. Então a estrutura do poço é composta pela Torá, pelos livros históricos, pelos livros proféticos. Ela, além de identificar onde está a graça, ela protege, ela cuida para que não haja interferências, para que não haja contaminação, para que não haja prejuízos. E ao você identificar por meio da Torá, por meio da lei, por meio dos livros históricos, por meio dos ensinos proféticos, você encontra a graça como sendo conteúdo desse poço. Aleluia! Então, boa! Essa realidade foi negada à igreja. Essa realidade foi ignorada. Nós somos ensinados, eu lembro muito bem, que uma pessoa que eu admirava muito, porque era de fato alguém que estudava muito a palavra, era o meu pai. Eu peguei o gosto pelo ensino da palavra pelo meu pai, né? Ele era um exímio ensinador das doutrinas do Novo Testamento. Diga-se de passagem, pastor Moisés Camilo, porque esse pastor Moisés Camilo é o pastor Moisés Camilo Júnior. Eu tive o prazer e a honra de conhecer o saudoso pastor Moisés Camilo. Verdade. Prossiga aí. E ele dizia, obviamente porque também recebeu e foi ensinado assim, que nós tínhamos que nos concentrar no Novo Testamento. Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento era tradição judaica. Então, essa realidade está muito presente na nossa geração. Sim. Essa realidade permanece presente no discurso, na palavra, na seleção de textos e pregações que são ensinadas no meio evangélico. E olha, gente, um outro camarada que contribuiu muito para essa separação foi o Constantino. O Constantino, ele de uma forma muito efetiva, ele estabeleceu fundamentos da nova religião, a religião cristã, porque aqui você considera já como uma religião que estava sendo formada. Não é? Era inclusive a religião oficial, tornou-se, né, a religião oficial do Estado. Ao invés de perseguir, foi uma jogada de mestre, né? Os seus antecessores tinham perseguido, tinham espoliado, crucificado, queimado vivo, tinham flechado, decapitado, fizeram o que fizeram, né? Alguns historiadores dizem que em determinadas situações e cidades o cheiro de sangue ficava no ar. Tamanha a chacina, né, que eram cometidas, né? Quem não ouviu falar de Nero? Sim. Né? Das crueldades de Nero. Então, de Nero a Diocleciano, todos perseguiram, todos maltrataram. Constantino sucede Diocleciano e ele fala, peraí, se todos fizeram o que fizeram e ao invés desse povo diminuir só cresceu, eu vou mudar a estratégia. Ao invés de espoliar, eu vou dar posse. Ao invés de tirar tudo que eles têm, eu vou dar recursos para eles. E aí ele chama os bispos
ele chama os líderes e diz: a partir de agora vocês vão ter, além de recursos, vocês vão ter autoridade, vocês vão fazer parte do governo. E aí começa o distanciamento, começa a mudança de uma forma tão terrível, pastor Vitor. E eu, aqui tem muita coisa para a gente falar, mas olha, basta dizer o seguinte, que tudo que foi definido pelo Constantino, e você pode ir lá e pegar exatamente o Concílio de Nicéia em 325, que ele presidiu, né? Que diziam que que tinha sido convertido, na verdade a mãe dele era cristã, né? E só esse fato já faz com que a gente reflita que cristã era essa, que tipo de cristã era essa. E que tipo, talvez, de influência exerceu sobre ele para ele fazer esse plano, essa grande, vamos dizer assim, sacada, né? Não podemos com eles, então associa-se a eles. Vamos se associar a eles. E aí ele, de uma forma muito sutil, eu vou ler aqui para vocês, isso você pode pesquisar na internet e tudo mais. Ele estabeleceu o Edito de Constantino, que foi promulgado em 321, e determinou oficialmente o domingo como dia de repouso, em conexão, com exceção dos lavradores, e também ele utilizou a prerrogativa que ele tinha, né, de pontífice máximo, para fixar o calendário das festas religiosas e os dias que ele passou a estabelecer, mudando por completo o calendário bíblico das festas e das datas que eram importantes para a igreja, para os crentes raiz. Exato. Não é? Ele definiu o domingo como sendo o dia, né? O dia do Senhor, e na verdade a gente sabe que esse dia foi estabelecido, foi promulgado e avalizado pelos concílios, e ele também foi responsável por, de uma forma muito efetiva, cooptar os líderes religiosos para que a partir daí os interesses não fossem mais a salvação, a restauração, a pregação do genuíno evangelho, mas os interesses políticos e econômicos passaram a fazer parte da realidade da igreja. E eu gostaria aqui, pastor Vitor, para encerrar, né, de citar 3 grandes fatores que, na minha opinião, contribuíram para esse distanciamento. A partir do Concílio de Nicéia, a partir da atuação do imperador Constantino, tá? 3 fatores que passaram, na minha opinião, e eu não sou o único a pensar desse jeito, dessa forma, eu só tive a audácia de pôr isso no papel, porque eu verifiquei que eu não sou o único a defender isso, né? E esses 3 fatores são, primeiro, a mudança da sede e da autoridade apostólica da igreja de Jerusalém para Roma. Então a igreja nasceu em Jerusalém, não é? Exato. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. De Jerusalém sairia a mensagem para o mundo. Para o mundo. De Sião sairá a lei. A lei. Exatamente. Essa sede da igreja que estava em Jerusalém mudou para Roma, mas não parou por aí. A mudança não foi só geográfica, de local, foi também o ambiente, o cenário, né? Aonde a igreja nasceu ali, o berço da igreja. Segundo, a transferência da liderança da igreja que estava na mão dos judeus convertidos, apóstolos e discípulos, sim, e passou para os bispos e papas. Na maioria eram homens dogmáticos e de origens pagãs. Dessa forma, o cristianismo como religião, ele começa a assumir uma identidade apartada completamente de Israel e das suas raízes. E passou a seguir doutrinas e ensinamentos de pessoas que não conheciam a fundação da igreja e nem procuravam conhecer. Não é? E é importante ressaltar que na própria Escritura
Os bereanos são mencionados como mais excelentes porque eles examinavam as escrituras. Exatamente. E por último, aquilo que você já mencionou, pastor Vitor, a institucionalização. E não é só institucionalização, é a sistematização da fé. Meu amigo, se eu for te falar o tanto de teologia e correntes teológicas e seminários e escolas que existem, eu acho que não dá pra gente calcular. É muita corrente teológica, é muita interpretação, não é? É muita coisa que, infelizmente, só trouxe divisão, só trouxe confusão, não é? Então, vou citar aqui 3 ou 4 que são decorrentes dessa sistematização e institucionalização da fé. Convém ressaltar que no século XVIII e XIX foram marcados por uma intensa produção teológica após a Reforma, obviamente. E entre elas surgiu a teologia das alianças, antiga e velha aliança. Sim. Né? Antiga e velha. Você gosta de alguma coisa que é antigo? Você teria algum interesse por algo antigo? Só museu, né? Que gosta. Só museu. Teologia da substituição, olha aí. Século XVIII, século XIX. Teologia pré-tribulacionista e do arrebatamento secreto. E aquilo que hoje é moda, né? A escatologia cristã. Gente interpretando as escrituras. Nessa escatologia cristã, infelizmente, uma leitura às vezes errada que eles fazem, eles deixam o povo judeu e Israel fora. De fora. Diz que Deus está tratando agora com a igreja e Israel está de fora. Né? Então a igreja vai ser arrebatada. Esquece é um esquecimento dos remanescentes que Paulo fala que já está, os remanescentes estão lá. Pastor Moisés, o programa está excelente, está maravilhoso. Passou rápido. Passou rápido demais, mas teremos a sequência do nosso programa do próximo domingo, e aonde nós começaremos a partir desse ponto aonde paramos. Inclusive, eu quero ressaltar, irmãos, que nós fizemos aqui, tudo que foi falado aqui foi Bíblia e história, irmãos. Vocês podem levantar esse histórico de tudo isso nos livros, até no Google, na internet, você consegue pesquisar, isso está acessível a você. E nós queremos convidar a você, amado amigo, amado irmão, você que não é da nossa igreja, mas faz parte de outra igreja, que você não se escandalize com isso, mas que você busque o conhecimento. Ou não seja, se desespere não também, se desespere também. Nós estamos fazendo o caminho de volta às raízes da nossa fé. Não queremos judaizar a igreja, tanto eu quanto o pastor Moisés temos a consciência de que judeu é judeu e gentil é gentil. É isso aí. Só que nós entendemos que a nossa fé, ela está na raiz judaica messiânica, não está em Roma. Nós estamos fazendo o divórcio, meus queridos amigos, de Roma. Para essa restauração dos fins dos tempos. Fazermos uma releitura escatológica. É isso aí. E que nós, juntamente com os judeus messiânicos, convertidos, nós somos um povo só, não há barreira de separação, e juntos nós encontraremos o Senhor nos ares. E depois aí é outra história. Amém. Mas eu encerro dizendo, olha, dessa forma que o pastor Moisés nos ensinou brilhantemente essa noite, já estamos na noite de domingo, dessa forma foi que o cristianismo como religião, ele assumiu uma identidade apartada de Israel. Domingo que vem estaremos de volta com mais essa série do programa IBAF em Foco, trabalhando esse tema tão importante, restaurando as raízes da fé cristã, da nossa fé. Amém, louvado seja Deus. Estamos então chegando ao final do nosso programa. Obrigado, pastor Moisés. Vamos orar a Deus, agradecendo então por mais esse programa, por tantas revelações que Deus nos trouxe. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa revelação que o Senhor nos trouxe na tarde, noite deste domingo.
Sim. Sabemos que nossas vidas está sendo edificada de uma forma muito especial pelo Senhor. Te agradecemos pela disponibilidade do pastor Moisés, pela vida da sua esposa, a pastora Delma, pela vida do seu filho Daniel. Te agradecemos por essa família que o Senhor tem levantado, Pai. Te agradecemos por esse ensinamento tão rico que tivemos esta noite, Pai. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, muito obrigado. Shalom, Deus abençoe. Shalom, pastor shalom. Moisés, shalom, Deus abençoe, muito obrigado. Shalom, shalom.